Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Que bom que estamos juntos aqui novamente nessa segunda-feira com um capítulo maravilhoso, a essência, como dizem os espíritos, da doutrina de Jesus de Nazaré. O capítulo de hoje que nós vamos observar é um capítulo rico, que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles dividiu em duas oportunidades de estudo. É o capítulo de número 11, que tem o título Amar o Próximo como a si mesmo. E a veneranda benfeitora Joana de Ângeles dividiu em duas partes. Hoje ela aborda o capítulo na página 87 com o nome Libertação pelo Amor, abrangendo os itens 1 e 8. É claro que nós abordaremos outros itens também, ajudando a reavivar o pensamento de Jesus nessas informações do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Bom, então hoje nós teremos Libertação pelo Amor, na página 87 do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Na próxima segunda-feira, nós estaremos abordando a página 93 do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, com o tema o egoísmo, que são os itens 2 e 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, citados pela veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Portanto, nós vamos começar com o item 1, identificado por ela, que é uma parte de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 1. Os fariseus, tendo sabido que Jesus tapara a boca dos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, quer dizer, para tentar Jesus, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Vocês vejam aqui que, vamos dizer assim, que armadilha esse doutor da lei estava preparando, porque, olha, todos os mandamentos da lei de Deus, ou seja, os 10 mandamentos, são impecáveis, porque inspirados a Moisés no Monte Sinai, pelo próprio psiquismo divino, como diz a veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Portanto, todos são perfeitos. Chamar Jesus para dizer que ele aponte qual é o mandamento maior seria como se Jesus se dispusesse a julgar Deus. Mas a saída do mestre foi impecável, maravilhosa, como sempre. Então, nós vamos repetir aqui. O doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus, calmamente, conforme a professora Amélia Rodrigues, olhando com piedade para o doutor da lei, respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele fecha, arremata: toda a lei e todos os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Ou seja, resumiu tudo no amor. Vocês vejam que lindo, que perfeição, que momento de sublimidade. Por isso que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, em um dos seus livros, ela afirma que Jesus era um médium de Deus. Naquele momento, a inspiração estava, como dizemos na linguagem comum, a todo vapor. E ele foi brilhante. Calaram-se todos os doutores que estavam ali, inclusive aquele que formulou a pergunta. Mas vamos então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, vamos ao item 4. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos.
A prática dessas máximas tende à destruição total do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os seres humanos compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente a união, a concórdia e a benevolência mútua. Lindo, maravilhoso, o que vai acontecer no futuro. Joana de Ângeles, nós vamos trazer agora um auxílio aqui para nos ajudar. A veneranda benfeitora Joana de Ângeles escreveu de tantos livros maravilhosos que eu tenho esse também de minha cabeceira. O Ser Consciente, está aqui, o Ser Consciente, de 1993. Na página 98, ela escreveu: no vasto quadro das enfermidades humanas, a ausência do alto amor do paciente responde pela desarmonia que o aflige. Quando uma doença se instala no organismo físico, existe uma fissura, quer dizer, um afastamento, uma quebra, uma fissura no conjunto vibratório que o mantém. A mente, então, deverá ser acionada de imediato para corrigir tal distúrbio, de modo a propiciar-se a saúde. E como isso pode ser feito? Como é que isso pode ocorrer? A veneranda benfeitora Joana de Ângeles esclarece. Quase sempre, porém, os tóxicos da ira, da rebeldia, do ressentimento são introjetados no organismo, agravando mais a paisagem afetada. Quase sempre inseguro, o ser humano considera que não merece o que lhe ocorre agora e teme pelo agravamento do mal, que se lhe transforma em problema afligente, ao qual acrescenta os fantasmas da dúvida, do aturdimento, do desamor, cultivado sobre muitos disfarces. É uma análise espetacular, é um dos livros da série psicológica da veneranda benfeitora Joana de Ângeles. E ela continua na página 98, a amor-terapia, terapia do amor, a amor-terapia. Tem as suas diretrizes firmadas no ensinamento evangélico. Esse ensinamento maravilhoso foi proposto por Jesus em todo o seu período em que esteve conosco, quando estabeleceu a seguinte frase: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E agora ela faz reflexões. Como a si mesmo é um imperativo que não pode ser confundido com o egoísmo ou com o egocentrismo, mas como respeito e direito à vida, direito à felicidade que o indivíduo tem e merece. E ela continua: como a si mesmo, trata-se de um amor preservador da paz, do culto aos hábitos sadios e dos cuidados morais, espirituais, intelectuais para consigo, quer dizer, para com a própria pessoa, sem o que a manifestação do amor ao próximo é transferência de sua sombra, de sua imagem fracassada que está no inconsciente, o que Carlos Gustavo Jung, o pai da psicologia analítica, identificou e denominou como sombra, o lado obscuro, desconhecido por nós e pelos outros, que está no inconsciente profundo e que representa o acúmulo lá de todas as experiências que nós transitamos, realizamos, experienciamos em outras existências. É claro que tem muitas coisas que nós fizemos de valor, de respeito, coisas boas, mas a maioria são coisas realmente negativas, transgressões à lei do amor. Por isso que ele caracterizou na sua maioria como sombra. Eu vou repetir: como a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo, trata-se de um amor preservador da paz, do culto aos hábitos sadios e dos cuidados morais, espirituais, intelectuais para consigo, para com a própria pessoa, sem o que a manifestação do amor ao próximo é transferência da sua sombra, da sua imagem fracassada, que logo se transforma em decepção e em amargura.
Na página 99, ela continua: o amor a si mesmo induz a elevação dos sentimentos e a conquista de valores éticos que promovem o indivíduo e o iluminam interiormente. Nele estão os cuidados pelo corpo e sua preservação através dos recursos ao alcance, estimulando órgãos e células a um funcionamento harmônico decorrente dos pensamentos autoestimulantes e pensamentos autorrefazentes, de energias sempre boas. Igualmente, ela continua: é necessário desenvolver o intelecto e a emoção, dentro das atitudes de amar a si mesmo, desenvolver o intelecto e a emoção, para marcharem juntos como asas para largo voo, ensejando-se conhecimento e atividade fraternal beneficente, que faz bem primeiro aquele que o pratica, auxiliando depois o necessitado. Aí é que nós sentimos, e normalmente os nossos nessa equipe, aqueles irmãos que fazem parte dos trabalhos no passe, na água fluidificada, na assistência à maca com o Dr. Flávio, no recanto de Potira, eles participam, porque eles são treinados, eles aprendem toda a questão do passe, da água fluidificada, das energias, e aí o que é que acontece? Ensejando-se conhecimento e atividade fraternal beneficente, que é isso que eles fazem, que nós fazemos, que faz bem primeiro aquele que o pratica, faz primeiro bem a nós, auxiliando depois o necessitado. É um auxílio mútuo, uma coisa maravilhosa que nós conquistamos com isso. Esse amor terapêutico, diz ela, auxilia os campos vibratórios afetados pelas doenças, restaurando as suas deficiências e recompondo a harmonia do todo ser. Que coisa maravilhosa! Viram quanta coisa nós estamos reaprendendo, relembrando com a veneranda benfeitora Joana de Ângeles? Portanto, nós vamos voltar agora ao capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Desta vez nós vamos ao item 8, a lei de amor. Quando inicia-se da seguinte forma, é lindo: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, ele tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Mas que representação maravilhosa dessa ideia, deste parágrafo. É uma coisa assim que nós amamos, adoramos o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então agora no capítulo 11, mas no item 8, a lei de amor, que continua com esse trabalho. Vocês anotem. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento, pois não conhece a miséria da alma, nem conhece a miséria do corpo. No item 9, outra coisa linda. Claro que se o tempo desse, nós poderíamos ler todo o item, refletir, mas nós temos um tempo de meia hora, no máximo 35 minutos, para sintetizar as ideias, para tocar os corações de vocês, para as estimularem a vocês fazerem o culto do Evangelho em casa, já tendo a ideia da interpretação inicial da veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, nós vamos observar que o amor é de essência divina. E todos vós, está escrito, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado.
E no parágrafo seguinte diz: disse Jesus, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família? Será a seita? Será a nação? Não, é a humanidade inteira, porque todos nós somos filhos de Deus e todos nós somos irmãos, procedemos do amor divino. Deus nos cria. O psiquismo simples e ignorantes e que vamos desenvolvendo gradativamente. No item 10, aqui está escrito: amar, no sentido profundo do termo, é o ser humano ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que queira que eles lhes façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana. Para todos os sofrimentos, tende sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Olha que coisa maravilhosa! Amar, no sentido profundo do termo, é o ser humano ser leal, probo, digno, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que eles lhes façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que atacam, acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana. Para todos os sofrimentos, tende sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Vamos agora aqui, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, na página 87, como vamos ouvir agora o pensamento da benfeitora Joana de Ângeles, a interpretação dela, o que é que ela identificou como um garimpo sublime. Ela recolheu as pepitas valiosas, de brilhantes diamantes, para trazer para nós na forma da sua interpretação. Quando ela diz aqui, página 87, toda a essência da vida encontra-se estabelecida no amor, que é de procedência divina, é procedência de Deus. Quem foi que disse isso? Deus é amor. Foi João Evangelista. E ela continua: alcançar esse clímax do processo da evolução é um cometimento mais audacioso que o ser inteligente encontra pelo caminho ascensional, para o caminho de evolução. Na perspectiva da psicologia profunda, o ser vive para amar e ser amado, iluminar a sombra e fazer prevalecer o espírito. Dentro das instruções que Jesus nos oferece, se nós seguirmos, nós vamos conseguir isso com facilidade e ainda mais com alegria. Na página 188, ela continua: a ausência do amor no ser humano, olha a visão dela do plano espiritual, a ausência do amor no ser humano e, por consequência, no mundo, demonstra o estágio de primarismo ainda dominante, que dificulta o processo de evolução, gerando conflitos perfeitamente dispensáveis, mas que se demoram perturbadores, como ferretes ponta de ferro, impelindo para a frente e para a conquista desse atributo superior do ser, que é o amor. Amar é abrir o coração sem reservas, encontrar-se desarmado de todo sentimento de oposição, estar sempre favorável ao bem e ao progresso, mesmo quando discordando das colocações que são apresentadas pelos seus irmãos. Amar é também um mecanismo de compaixão e de misericórdia para consigo, para com a própria pessoa e principalmente para com o seu próximo, sua meta e sua necessidade, que passa a constituir-se fundamental
do relacionamento e na conquista da autoconfiança. Eu vou marcar essa frase porque me tocou profundamente, me despertou. Reparem, amar é também um mecanismo de compaixão e de misericórdia para consigo, para com a própria pessoa e, agora observem, principalmente para com o próximo, sua meta e a sua necessidade, ou seja, o próximo, a minha meta e a minha necessidade, que passa a constituir-se fundamental no relacionamento e na conquista da autoconfiança. Por quê que é a minha meta? Porque nós estamos num planeta de expiação e provas, e Deus nos permite manter contato com os nossos credores, a quem nós prejudicamos, colocando-os perto de nós. Na maioria das vezes, nós nascemos no lar, onde precisamos, temos necessidade de evoluir. Não é questão de merecer ou não merecer, não. Aí é bem claro, onde temos necessidade de evoluir e vamos nos encontrar com os nossos próximos, aqueles que são os nossos credores, e mais ainda os obsessores, que são os cobradores intimeratos daquilo que nós lhes fizemos em sentido de vingança. Por isso que amar é um mecanismo de compaixão e de misericórdia para conosco e principalmente para com o próximo, a nossa meta e a nossa necessidade. Porque quando nós ajudamos o nosso próximo, quando nós tiramos, cortamos, rompemos os liames de ódio, de rancor, de desejo de vingança, nós dois, eu e o próximo, que nos odiamos, ou ele nos odeia, ou eu a ele, nós nos libertamos. Por isso que essa compaixão e misericórdia é para nós, para cada um de nós, e principalmente para com o próximo, a nossa meta e a nossa necessidade. Isso é uma coisa para chamar a atenção, ajudando-nos a ser mais pacientes, mais tolerantes com o nosso próximo, indulgentes com as faltas alheias, porque nós não sabemos aquele que está na nossa convivência afetiva, aquele que é nosso colega, aquele que participa da família espírita, aquele que participa do nosso grupo de trabalho, no emprego que nós estamos, na escola, na universidade. Nós não sabemos quem é o nosso próximo. De repente irá se identificar. A ele é a nossa meta, a ele é a nossa necessidade para nós amarmos mais e evoluirmos com mais rapidez. Que coisa maravilhosa. Eu fico realmente feliz com o Evangelho, com o conteúdo desse que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles identifica, facilitando para nós a compreensão, para internalizarmos e ter consciência da necessidade de amar mais e realizar sempre meios de nós enxugarmos mais lágrimas, realizarmos mais atitudes no campo do bem, porque nós nos beneficiamos e beneficiamos o próximo com as nossas atitudes. E ela escreve aqui: Jesus, na condição de peregrino do amor, demonstrou como é possível curar as feridas do mundo e dos seres humanos com a exteriorização do amor, em forma de compaixão, em forma de bondade, em forma de carinho, em forma de entendimento. Lindo, maravilhoso. Vamos agora para a página 90, quando ela dá a influência do amor na questão da nossa saúde, que eu sempre repito essa página 90 do livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, despertando a necessidade de amar, como ela diz aqui, o amor dinamiza. Ora, dínamo é energia, o amor dinamiza, quer dizer, aumenta as energias, dinamiza os potenciais internos do ser, contribuindo para que os neurônios e as glândulas do sistema endócrino produzam enzimas saudáveis que imunizam o ser em relação a diversas infecções, enquanto vitalizam o sistema emocional e o sistema psíquico. Afinal, de onde se origina essa energia poderosa que é o amor? Na página 91, eu estou lamentando, mas estamos chegando ao final. É tanta coisa linda que nós poderíamos, vamos dizer assim, estar aprendendo sempre. Mas essa é uma missão que vocês devem guardar para casa.
ler o Evangelho, como eu sempre ensino lá na Casa de Guará e oriento. Faça como eu faço. Na hora do culto do Evangelho, pegue o Evangelho, leiam todo o capítulo, depois pegue a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda, leiam, e aí vocês vão fazer uma interpretação bem singela, simples, para auxiliar os que estão na família e os espíritos amigos que estão ali visitando a casa de vocês, a casa nossa, e também levando outros que precisam de receber aquelas informações. Vamos então aqui à última página da veneranda benfeitora, na página 91. Amando-se, ultrapassa-se a própria humanidade na qual se encontra o ser, para alcançar-se uma fonte, uma forma de angelitude. Que interessante! Amando-se, ultrapassa-se a própria humanidade na qual se encontra o ser, para alcançar uma forma de angelitude que o eleva do mundo físico para o mundo espiritual, mesmo sem ruptura dos laços materiais. Vejam que coisa linda! O que é que o amor faz? Amando-se, esse sentido de alto amor, de amor a si, que se transmuda em halo amor, amor a todos, aos outros, alcança a etapa mais elevada, que é o amor a Deus acima de todas as coisas e condições, por significar a perfeita identificação da criatura com o seu Criador. Vejam, meus queridos irmãos, que coisa maravilhosa! Esse capítulo é rico. E na próxima semana, na próxima segunda-feira, nós vamos falar sobre o egoísmo dentro desse mesmo capítulo. Mas nós vamos enfrentar esse capítulo do egoísmo com muita naturalidade, porque esse capítulo do amor já nos ajudou e nos estimula para que nos amemos, amar o próximo como a si mesmo, cuidar do corpo, cuidar do pensamento, cuidar das coisas, a instrução, a orientação, o estudo, a aplicação, a ajuda ao próximo, coisas que nos transferem, como ela mesmo disse, numa espécie de angelitude para o outro plano, sem cortarmos, sem ruptura dos laços materiais. Continuaremos aqui entrando na angelitude em momentos de felicidade quando nós estamos amando. Por isso que a libertação pelo amor nos faz lembrar do querido irmão Antônio de Deus. É o amor que liberta das algemas da dor. Aquele hino da Casa de Guará, que se tornou um modelo muito bonito que Nielma musicou para todos nós acompanharmos em nossas reuniões. Nós vamos encerrar o nosso trabalho de hoje mostrando uma fábula de Malba-Tahan, que tem o mesmo título, O Amor Liberta, mas a conotação é um pouco diferente, mas para vocês terem uma ideia de como pode ser aplicada em várias condições. Conta Malba-Tahan que uma vez o rei da Líbia, numa guerra de posses, aprisionou o príncipe da Síria, e prendeu também a mulher e prendeu também os filhos. Aprisionou tudo e levou-os para uma audiência. E naquela audiência, o rei da Líbia olhou, era um homem humano. Ele viu que aquele príncipe era um príncipe novo, rebelde, queria ter novas conquistas, mas não pensou na grandiosidade do exército que ele tinha e possuía. Então, sem pensamento, enveredou por uma batalha que fatalmente ele perderia. E estavam ali todos prisioneiros. De qualquer sorte, ele viu as crianças que estavam com aquele pensamentozinho de aflição, a esposa um pouco chorosa, de cabeça baixa, e o príncipe também em estado de tensão, porque esperava a morte e da mulher e dos filhos. E aí, o rei da Líbia então pergunta a ele: príncipe, me diga, se eu concedesse a liberdade a você, o que é que você me daria? Ele, sem pestanejar, disse: eu daria a metade dos meus bens. Ele ficou calado e disse: e se eu libertasse agora seus 3 filhos, o que é que você me daria? Ele disse: ora, eu daria a outra metade dos meus bens. Mas aí, quando o rei viu a fragilidade com que ele espontaneamente falou,
Ele então perguntou: e o que é que você me dará? Ou seja, você já não tem nada. O que é que você me dará se eu libertar sua esposa, sua companheira de tantos anos, a quem você ama muito? Ele parou, tomou aquele susto, compreendeu que ele tinha feito uma coisa impensada, mas sem pestanejar, ele disse: meu rei, eu lhe darei, pela liberdade de minha esposa, eu lhe darei a minha própria vida. O rei parou. Ele nunca tinha visto uma demonstração de amor tão grande e tão sincera, tão espontânea, tão tempestiva. Ele dava a sua vida para libertar a sua esposa, porque ele via a importância de a esposa estar viva para cuidar das crianças. E aí o rei, tocado por aquele sentimento de amor, libertou todos eles. E disse: vão vocês estão livres. Eu nunca tinha visto na minha vida uma demonstração confiante de um homem dedicar um amor tão grande para uma esposa como você dedicou. Você merece a liberdade. Que Alá abençoe todos vocês. E eles então partiram felizes. E quando chegaram ao seu destino, eles lá desarmaram, as bagagens, as carroças, os poucos soldados que sobraram na propriedade deles. E quando eles sentaram, e aí ele disse para a esposa: minha querida, você observou os olhos do rei quando eu dei a resposta e que ele nos libertou a todos? Ela disse assim: não, meu amor, eu nunca olharia para os olhos dele. Eu olharia para os olhos de quem, como você, daria a vida para me salvar. É a você que eu amo, e esse amor é que nos une e que nos libertou daquele rei que poderia nos matar. Então é uma história singela, mas é uma história bem significativa para ver a disposição de um homem que, quando ama, ele é capaz realmente de fazer, como ele disse ao outro rei: eu darei a minha vida para salvar a esposa que eu amo. Então vocês vejam, Jesus nos deu essa demonstração de dar a vida em favor de todos nós. Ele foi crucificado, assassinado friamente pelos judeus, trocado por um vulgar bandoleiro que era Barrabás, crucificado entre dois bandidos, abandonado, traído. E vocês vejam que só com João Evangelista de apóstolo ele ficou. E, no entanto, o seu último testemunho para a humanidade foi dizer: Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Por isso eu digo a vocês, esse amor de Jesus é o maior amor que nós temos em nossa vida como exemplo a seguir. E ele nos diz, que João registrou no seu evangelho: não existe maior amor do que este, aquele que dá a vida pelos seus amigos. Dar vida é dar a sua experiência, é dar um passe, é dar a sua energia, é dormir à noite com um paciente, é fazer uma transfusão de sangue, é dar conselhos, orientações, tudo um patrimônio que representa todo o nosso conteúdo de aquisições durante a nossa vida. Então constitui a nossa vida. Mas Jesus fez mais do que isso. Levou 3 anos mostrando-nos, aconselhando-nos a lei de amor e exemplificando em todas as situações possíveis a forma de nós procedermos para alcançar a nossa felicidade. E como exemplo, demonstração de que nada devia perante a justiça divina, perante a lei de amor, ele deixou-se imolar como uma ovelha serena, sem nada reclamar, para nos estimular. Nós que somos devedores da lei de causa e efeito, nos estimulou a não reclamar, a fazer como ele fez, resignado, confiando no Pai de misericórdia, porque ele sabia que o destino dele era uma missão grandiosa, que se completaria ali no Gólgota, de dar todo o roteiro de libertação para a humanidade perversa e de característica de inferioridade. Isso que ele fez é o maior presente de amor que nós recebemos de Deus através do seu Filho amado. Que Jesus continue nos abençoando,
nos proporcionando sempre a oportunidade de crescimento espiritual e permitindo que os espíritos amigos nos ajudem durante o nosso desdobramento através do sono, que peçamos, supliquemos a todos eles que os acompanhemos para no plano espiritual receber conselhos, orientações e luzes que nos permitam despertar amanhã renovados em amor, renovados em paz, renovados em atitude de trabalho, de realizações, de enxugar lágrimas, levantar os aflitos e ajudar todos os estropiados do mundo, recebendo a gratificação maior de Jesus, que é a alegria suprema de estar trabalhando para servir e servindo para viver. Que o Senhor nos abençoe e nos envolva perenemente com a sua paz, com o seu amor e com a sua luz. Que assim seja, meus queridos irmãos. Que assim seja. Muita luz no coração e na vida de vocês é o que eu desejo.